Imagina um Brasileirão com Neymar, Vini Júnior, Rodrigo, Casemiro, Endrick, Alisson, Militão, Bruno Guimarães, João Pedro, Gabriel Jesus, todos no auge jogando aqui no Campeonato Brasileiro. E se o futebol europeu nunca tivesse tirado nossos craques aqui, o Brasileirão seria o campeonato mais forte do mundo ou o dinheiro europeu ainda falaria mais alto? Então assim, teríamos muitos craques aqui, mas o resto do mundo falaria mais alto. Todo mundo sabe que o Brasil sempre foi, ao lado da Argentina, tá? O maior exportador de talentos para o futebol europeu. Só que ao contrário de países como Inglaterra, França ou até mesmo a Argentina, que é um exportador, mas não com 18, 19 anos, o jogador sai de lá mais maduro. Aqui o pessoal sai muito cedo, dá 17 anos já está vendido, como foi o caso do Estevão agora. Neymar, por exemplo, saiu aí com 21 e olha que o Neymar ainda demorou para ir, tá? Rodrigo e Vinícius Júnior, com 19 anos, com 18 anos na verdade, já estavam de saída, foram vendidos com 17, cravaram 18 e vazaram. Mesmo caso do Estevão, como eu citei anteriormente. Olha outro exemplo agora do Chelsea aí, o João Pedro que tá no Chelsea. Saiu sem completar um Brasileirão inteiro. O Endrick ainda foi campeão brasileiro, mas saiu sem atingir o maior nível. 18 anos é muito pouco, gente, para um jogador de futebol. Aí claro que fica a pergunta na cabeça daquele amante de torcedor, no caso eu e você, rapaz. E se esses caras ficassem aqui para jogar o auge, eles teriam mudado a história do futebol brasileiro, como a gente conhece? O futebol brasileiro seria muito mais temido, muito mais valorizado e muito mais, assim, de qualidade do que é atualmente? Se liga aqui, eu vou ler aqui rapidinho. O Santos teria Neymar, Rodrigo, Kaique, Marcos Leonardo, que tá fazendo sucesso lá no Al Hilal. O Flamengo, rapaz, teria o João Gomes, que tá na Inglaterra, Paquetá, que tá na Inglaterra, Vini Júnior, que tá somente no Real Madrid. O Palmeiras teria Endrick, teria Gabriel Jesus e alguns outros craques que saíram daqui muito cedo, como o caso do Estevão, que já tá no Chelsea, né? Então comenta aí mais craques do Palmeiras. São Paulo também é um caso, tá? São Paulo também é um caso. São Paulo teria o Antony, o Beraldo, o Casemiro. Rapaz, eu imagino o Casemiro no auge jogando aqui no meio campo do São Paulo. Casemiro e o Hernani Profeta. Rapaz, seria estrago, viu? O Vasco teria no auge ali. Imagina aquele Coutinho do Liverpool, comecinho do Barcelona, na meiuca do Vasco. Imagina o Andrei, que tá agora no Chelsea, jogando no meio campo do Vasco. E tem outros nomes aí do Vasco também que saíram daqui muito cedo. O próprio Paulinho, que voltou pro Palmeiras, foi jogar no Bayer Leverkusen. Imagina se ele não vai pro Bayer Leverkusen e fica no Vasco da Gama. E o Fluminense, claro, teria o João Pedro, que fez 2 coquinhos lá na Copa do Mundo de Clubes, e o volante André, que tá na Inglaterra. Seria de fato os melhores anos de campeonato brasileiro, os melhores brasileirões da história. E provavelmente o futebol europeu, a galera da Europa, estaria comprando os nossos direitos de transmissão para assistirem esses craques de bola jogar bola. E não ao contrário, né? A gente comprando os direitos de transmissão deles. A pergunta que fica é: por que os nossos craques saem tão cedo do nosso futebol? E a resposta é muito simples, mas eu vou listar para vocês aqui. De fato, o futebol europeu paga muito mais do que a gente paga, do que o futebol brasileiro tem poder de pagar, e olha que a gente está melhorando isso no passar dos anos. Os nossos clubes estão começando cada vez mais a ter mais condições financeiras de arcar com grandes salários, mas nem se compara a nível Europa, pessoal. Aqui, por mais que alguns clubes se destaquem, tem muito clube que não tem saúde financeira. Vou citar um aqui. Olha o Corinthians como é que tá, devendo a calça que veste e ainda contratando jogador por milhões para depois dever salário. Nenhum jogador quer vir para insegurança, jogador quer segurança financeira, porque a carreira de um jogador é muito curta. Com 35 anos ali ele já está encerrando, olhe lá, poucos passam os 35. Outro problema aqui, que é muito mais social do que financeiro, é que tem muitos atletas que sustentam a família toda, como é o caso do Neymar, que sustenta os amigos de infância, os passas. Então assim, como essas pessoas, os jogadores geralmente saem muito de baixo, eles têm que sustentar uma família toda. Então às vezes, pasmem, 100 mil reais não é um grande dinheiro para um cara que tem que tirar toda a família da miséria. Então ele tem que ir para a Arábia Saudita, para a Rússia, para ganhar milhões, para aí sim, de fato, conseguir tirar a sua família da miséria. Outro câncer que eu posso dizer assim no nosso futebol
é de agente e empresário que estão sempre focados em ganhar comissão. Então, por exemplo, o caso do Gerson mesmo, a apresentação do Gerson lá no Zenit. Quem estava mais feliz? O pai do Gerson, que só estava pensando nisso aqui. O Gerson claramente não estava feliz de ir pro Zenit, foi pelo dinheiro. Foi porque provavelmente o pai dele é o agente dele e o pressionou para ganhar uma grande comissão aí nessa venda. E claro, as nossas federações que não protegem os nossos craques, as nossas joias com qualidade de gramado, com qualidade de transmissão. Então acaba que, como os nossos craques não são protegidos, eles vão para fora. E o resultado, a gente não consegue ver o auge das nossas joias aqui em campo brasileiro, a não ser pela seleção brasileira, mas jogando mesmo em clube a gente nunca vai conseguir ver dessa forma. Então é isso, vai ficar apenas na imaginação. Imagina só, Neymar no auge no Santos, Vini Júnior no auge no Flamengo, Casemiro no auge no São Paulo, seria um sonho. Eu quero saber de você, a bola tá com você, o que você acha que teria acontecido se esses craques não tivessem saído tão cedo do futebol brasileiro? Comenta aí. Se você torce para algum dos clubes que eu citei também, comenta aí qual jogador você queria ver mais tempo no seu clube. E claro, pessoal, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Por favor, rapaz, deixa o like e se inscreve no canal. Faz esse favor pra mim aí, deixa o like, beleza? E segue meu Instagram que tá na tela também. Tamo junto, futebol todo dia, lá no perfil do Instagram, aqui no YouTube também. Se inscreve aí, rapaz, não esquece. Tamo junto, tchau!